A luz tá boa? Tá. Diga aí. Olha. Eu sou Ailton Ferreira, eu sou sociólogo, educador, fui secretário da reparação da cidade de Salvador. Fui também presidente do Conselho da Comunidade Negra do Estado da Bahia, um ativista, militante do movimento social e agora ocupa a função de assessor especial da Secretaria de Igualdade Racial do Governo do Estado da Bahia, que é a CEPROME, cuja sede fica aqui na Pituba, na Avenida Manuel Dias da Silva, aqui em frente para o mar da Bahia. Você está me trazendo aqui algumas questões para a especialização, a pós-graduação da Faculdade Visconde Cairu, e eu tenho um prazer em respondê-las e ao mesmo tempo elogiar você e a sua equipe de trabalho por tratar de um assunto importante, contemporâneo e que nos ajuda na construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. A primeira questão que você me traz aqui é sobre política pública. A política pública, ela atende a uma reivindicação da comunidade. Então, toda política pública, ela nasce no grito, no clamor das ruas. Um gestor não pode criar da sua cabeça uma política para satisfazer o seu ego. Mas a política pública, ela deve ser fruto de uma manifestação, de um desejo, de um interesse manifesto pela comunidade, como é o nosso caso. A nossa secretaria foi criada em 2007 pelo governo do estado da Bahia para atender a demanda dos movimentos negros baianos e brasileiros por políticas afirmativas, que foram orientadas mais recentemente pela Conferência de Durban, na África do Sul. A Conferência de Durban, em 2001, disse o seguinte: todas as nações e estados que construíram riquezas com base no trabalho de pessoas escravizadas devem a seus descendentes políticas afirmativas. Então, o Brasil, que viveu durante muitas décadas sob o mito da democracia racial, foi signatário desse documento, assinou esse documento. Mas somente a partir de 2003 o Brasil criou o primeiro ministério para tratar da igualdade racial. Até então nós tivemos a Lei Áurea, inócua e de pouca eficácia, que não tratou a questão do racismo nem da igualdade racial, e tivemos a Lei Afonso Arinos, que tratava o racismo como contravenção. No final da década de 80, na Nova República, tivemos a criação da Fundação Palmares, que é a primeira organização pública do Estado brasileiro, da estrutura do Estado, para tratar a cultura afrodescendente. Então, em 2003, o governo do Brasil criou o Ministério da Igualdade Racial e, junto com o Ministério, criou a Lei 10.639, que obriga as escolas públicas e privadas a tratar da história da África e da literatura afro-brasileira. Assim como, através da Lei 11.645, criou também dispositivos para que a cultura indígena dos povos originários fosse tratada nas escolas públicas e privadas. Então, o resultado disso é a formação de conselhos, alguns já existiam, como no caso da Bahia e São Paulo, que foram criados antes da década de 90, ainda nos anos 80, e você ter também conferências que vão atualizando os governos e o Estado e monitorando as políticas públicas. Algumas são replicadas, outras são reformuladas. O importante é que toda política pública deve obedecer ao critério do interesse da sociedade e depois ser avaliada para ver se vale a pena ou não. A nossa secretaria aqui, a CEPROME, quando foi criada em 2007, cuidava de negros, igualdade racial, quilombolas e também de mulheres. Com as reivindicações das mulheres, em 2011 foi criada a Secretaria Estadual de Mulheres, de Políticas para as Mulheres, e a nossa CEPROME ficou com povos tradicionais e promoção da igualdade e combate ao racismo. Quem são povos tradicionais? São as comunidades para as quais o Estado brasileiro nunca olhou, nunca cuidou. Indígenas, ciganos, geraizeiros, quilombolas, pescadores, marisqueiros, fundos e fechos de pastos, povos de terreiro, ciganos,
Essas são as comunidades, no caso da Bahia, consideradas tradicionais. Em outros estados, você tem outros povos, a exemplo dos pantaneiros da região do Mato Grosso. Mas na Bahia nós temos 8 grupos considerados de povos tradicionais. Por que povos tradicionais? Porque tem uma cultura, uma subsistência, uma forma de trabalho e de se organizar que são próprias dessas comunidades. E a outra informação é que todas elas têm histórico de resistência à dominação, à opressão